Bom dia, povo do terceiro ano. Bom dia, bom dia, bom dia. Como eu chego lá na sala falando para vocês todos os dias, vamos finalizar aí nossa apostila de Sociologia, a instituição da Sociologia, na página 33 do nosso módulo de número 9. Vamos lá, então, para a página 33, a instituição da Sociologia. Vamos trabalhar, galera, que tá na hora, né? Chega de folga. Vamos lá. Aí estamos a instituição da sociologia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Augusto Comte, Karl Marx, né? Vamos lá então, tá? Vamos acompanhar aqui com a prof. O que for importante a gente vai riscando. Então é comum na história da sociologia de Augusto Comte, Karl Marx, que sejam considerados precursores, ou seja, os primeiros, tá? Quando a gente fala de precursores, a gente fala de os primeiros dessa ciência. Uma vez que os dois desenvolveram pensamentos de caráter científico sobre os aspectos sociais. No entanto, a obra de dois outros pensadores nascidos também na França e na Alemanha, mas já na segunda metade do século XIX, contribuem para o desenvolvimento da corrente clássica da sociologia. A gente está falando de Durkheim, né, e Weber, tá? O Weber, né? Ao protagonizar debates acadêmicos, criaram revistas para atuarem expressivamente nos círculos científicos acadêmicos, né? Ambos contribuíram para o estabelecimento da sociologia como disciplina. Eram tempos de autonomização das ciências humanas, ou seja, colocação das ciências, e de profissionalização dessas ciências. A antropologia, ou seja, o homem no centro de tudo, a psicologia, o estudo da mente e até mesmo a história como disciplinas possuem raízes entre 1870 e 1900. Mas que elementos explicam essas raízes, né? Vamos lá então. Entre outros fatores, podemos citar então a generalização das ciências humanas como o uso de estatística para o controle estatal de populações e territórios. O desenvolvimento técnico-científico que marcou a Revolução Industrial e suas consequências no modo de vida urbanizado e moderno. Essas são as características. Esses fatores, então, internacionais, associavam-se às questões internas e assentavam fundamentos do Estado e bem-estar social, com avanços nos direitos de trabalho, seguridade para os trabalhadores das nações ricas, questões sociais, tá? As reformas trabalhistas, reformas graduais da Revolução Industrial, os acordos feitos entre patrão e funcionário, sistema capitalista, certo? Essa questão da história vocês vão ler, tá? Então, como vimos no capítulo anterior sobre Comte, Marx, né? E a maneira como esses pensadores contemporâneos desenvolviam as suas obras, dialogando com a emergência, questões sociais, estudando sociedade, avanços tecnológicos, né? Eles buscavam, então, o caráter científico dos pensamentos, a comprovação científica. Mas nas últimas décadas do século XIX, trariam reviravoltas no plano das ciências e no plano das lutas sociais, que passaram a ser pensadas em outras perspectivas, em outros jeitos, né? Então, os trabalhadores aqui, nos começos do século XIX, denunciavam a face oculta do progresso, onde havia o quê? A escravidão, né? Pessoas que trabalhavam muito, ganhavam muito pouco, né? Então, é como se fosse aí um trabalho escravo. Deixa eu apagar aqui, certo? Um trabalho escravo, certo? Então, essas denúncias começaram a ser... Oh, meu Deus do céu, isso aqui não tá legal, não. Começaram a ser feitas, né? E isso, então, agregou consequências, tá? Algumas coisas tiveram que mudar aí, né? Para melhorar a questão dos trabalhadores dos direitos humanos, certo? Então... percebiam problemas na crença no desenvolvimento técnico e científico como fato libertador dos seres humanos, já que os trabalhos mais pesados ficariam com as máquinas, uma vez, dada a finalidade, se atualizava tal desenvolvimento para inclusive aumentar a carga de exploração do trabalho. A libertação e a emancipação prometidas não eram uma garantia para os homens. No final do século XIX, explicava-se ainda mais o engodo, né, o engano
né, nenhuma resposta, neutralidade científica. Ainda que descobertas no campo das ciências não sejam protagonizadas ou encomendadas pelas elites dominantes, elas podem ser apropriadas e utilizadas não a serviço do bem para todos, mas para interesses de alguns, de particulares, tá? Vocês vão responder aí essas atividades, né? E aí a gente vai começar a ver o que esses pensadores, então, pensavam sobre isso. A gente vai assistir uma aulinha agora, tá? Para a gente ter uma noção, então, de como eles pensavam e como eles agiam em relação às institucionalizações da sociologia no século XIX em diante. Olá, caro aluno, saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. Nessa nossa primeira aula de Sociologia, nós iremos abordar as principais características desta ciência, focando de maneira bem simples, objetiva e eficaz nas principais características pertinentes a essa disciplina. Caneta e caderno na mão. Partiu para a missão. Boa sorte. Primeiramente, iremos trabalhar na nossa aula o conceito de sociologia. Sociologia é o estudo científico das relações ou interações entre pessoas no tempo e espaço. Ou, outra definição acerca do conceito de sociologia seria o estudo sistemático e controlado das relações e estruturas sociais. Então, no geral, a sociologia ela vai trabalhar a relação entre o indivíduo e a sociedade. Tanto que é essa relação indivíduo e sociedade que é o principal objeto de estudo da ciência sociológica. E dentro desta lógica, segundo Zygmunt Bauman, ele sempre procurou mesclar os pensadores clássicos e justamente os pensadores contemporâneos, associando-os às outras áreas do conhecimento, a literatura, o cinema, a filosofia. Tanto que o Bauman ele foi responsável, por desenvolver o conceito de modernidade líquida. O período pós-moderno, geralmente nós chamamos esse período de realidade líquida, por conta da rapidez e agilidade dentro dos processos, ou seja, as relações ao nosso redor passaram a ser muito rápidas. E essa perda de noção de tempo e espaço, cada vez mais curto, foi responsável justamente por deixar as relações líquidas. Então, quando nós falamos a respeito das relações líquidas, nós estamos focando principalmente na fluidez, na rapidez, na agilidade. Quando nós trabalhamos a sociologia, é importante nós compreendermos um dos conceitos principais dela, que é o conceito de imaginação sociológica. A imaginação sociológica ela é a capacidade de relacionar as mudanças nas estruturas sociais com a trajetória social de cada pessoa. Então, no geral, quando nós trabalhamos o conceito sociológico, geralmente a sociologia ela acaba possuindo duas vertentes. Uma vertente conservadora e uma vertente revolucionária, digamos assim. Tanto que a sociologia ela acaba se dividindo dentro do discurso ideológico. O pensamento sociológico ele é o pensamento de que nós podemos fazer da sociedade uma sociedade melhor. Então, trabalhando aqui a sociologia como ciência, os principais fundadores da ciência sociológica são esses aqui. O Augusto Comte, que foi, digamos assim, o pai da sociologia, ele que desenvolveu por meio do positivismo a noção de física social. Nós temos o Emile Durkheim, que desenvolveu ali toda a noção de fato social, os objetos de estudo da sociologia. O Max Weber, ele desenvolve o conceito de ação social. E no caso de Karl Marx, o conflito social por conta ali, daquela questão histórica ali do materialismo histórico ou materialismo dialético. Então esses aqui são os principais fundadores da ciência
sociológica. Falando um pouquinho, né, a respeito da evolução histórica da sociologia, tudo vai nos ligar à Grécia Antiga. Então nós temos lá Aristóteles, e segundo Aristóteles, o homem é um animal político. Então, segundo essa fala, significa dizer que o homem necessita do outro e da sua comunidade para completar-se e garantir a sua existência. Ou seja, o ser humano ele foi criado para viver em sociedade. E é essa sociedade que será objeto de estudo da sociologia. Então, já seguindo, né, o conceito ali já do Renascimento, nós temos aqui os seguintes pensadores: Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes. E durante esse período nós temos, né, o que nós chamamos de Revolução Científica, ou nascimento da ciência moderna. Então, nessa época, né, nós já temos ali a noção, né, de antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das coisas, e a valorização da razão em relação, né, ao teocentrismo ali, né, muito difundido durante a Idade Média. Então, aqui já no Renascimento nós temos o primeiro degrau de uma revolução científica que iria se concluir com o Iluminismo. Já no Iluminismo, nós temos a valorização da razão científica acima do misticismo. Dentro aqui do Iluminismo, nós temos como exemplos, né, o Spinoza, o Locke, o Kant e o Voltaire, como representantes, né, dessa onda iluminista. E o Montesquieu, praticamente, ele ali, né, com a sua formação da teoria dos três poderes, ele já costumava dizer que era de extrema importância para que o homem pudesse fazer da sociedade uma sociedade melhor, conhecer cientificamente o social. Ou seja, a principal contribuição de Montesquieu para o pensamento sociológico foi a de que, como os pensadores e filósofos procuravam entender como as pessoas se colocam diante do mundo e das instituições. Tanto, né, que o Montesquieu, que viveu em uma época em que imperava o absolutismo, ele percebeu que, ao mesmo tempo que eu delego autoridade a um único indivíduo, esse indivíduo ele tende, né, de abusar dessa autoridade depositada, dessa autoridade confiada. E qual seria a solução? Dividir esse poder absoluto em três, para que cada um tivesse ali uma função específica. Então, né, o executivo administra, o legislativo cria as leis e o judiciário julga de acordo com essas leis. E essa foi mais uma aula de sociologia aqui do canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e colabore para que esse projeto possa alcançar mais alunos. Ok, então aí a nossa aulinha. Com essa aulinha, então, vocês vão responder, né, as atividades da apostila, tá? Certo? Até a página... Até o final da apostila aqui. Até a página 54. Aí amanhã eu volto com uma videoaula pra gente fazer as correções dessa última atividade, tá? Até porque o recadinho aí para vocês, precisamos que essas apostilas estejam completas até a segunda-feira, certo? Então, é importantíssimo que todas as apostilas estejam completas até segunda-feira, tá? Segunda-feira será dia 4 de abril. Então, essas apostilas precisam estar completas até o dia 4 de abril, certo? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E que vocês consigam responder com muito capricho aí as nossas atividades. Grande abraço, tô com saudade de vocês. Beijo!